Olá pessoal, eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão das Mulheres. Você está aqui comigo na IPTV, canal 579 da banda KU. Hoje nós vamos falar sobre educação corporativa e treinamentos, por isso eu recebo Bianca Nesi, Bianca Saraiva Nesi, como é conhecida nas redes sociais. Bem-vinda, Bianca. Obrigada. Muito obrigada pelo seu tempo, por você ter aceito o convite de estar aqui com a gente para falar do universo corporativo. Sim, prazer estar aqui. Uma honra. Ah, que bom. Bianca, educação corporativa sempre esteve presente nas empresas, né? Sim. Imagino. Hoje, você sente que isso melhorou dentro das corporações? Aumentou? Bastante. Patrícia, assim, primeiro assim, contar o histórico, né? A gente vem de uma educação, né, básica, um ensino, né, do Brasil, que ele é muito focado na parte técnica, né? Sim. Extremamente técnica, e é para o vestibular. E esqueceram da parte comportamental. Que né? é o tão necessário dentro das organizações, né? Né? Então, as relações humanas, né? Hoje a gente fala muito de saúde mental. Então, assim, foi esquecido. Então, isso foi uma brecha dessa parte de educação corporativa nas empresas, que não fala só de temas comportamentais, né? Falam também de alguns temas técnicos específicos, mas abriu essa brecha, né? Abriu esse campo para principalmente o comportamental, que a gente fala que são os soft skills. Soft skills. É. Então, em prática. Exato. Então, assim, cada vez mais a gente percebe que as empresas estão precisando, né? As empresas estão doentes. As pessoas estão doentes, né? Depois da pandemia, eu também sou de RH. Depois da pandemia, mesmo as empresas que já tinham uma cultura organizacional super estabelecida, se perderam, né? Nessa pandemia. Então, precisaram se reculturar, não sei nem se existe essa palavra, porque perderam a essência do que era, porque as pessoas foram para casa, as empresas invadiram a casa das pessoas sem pedir licença. Sim. Então você contratou muita gente no online, as pessoas não se conheceram presencialmente, então perdeu a cultura. E muito menos tinha cultura de tecnologia. Disso de estar online. De estar online, isso tudo foi uma novidade. Os teóricos falam, né? Tem uns futuristas que falam sobre... são teóricos que falam sobre futuro, né, do mundo, contexto de mundo. Eles não fazem previsões, não são previsões, eles falam do que está acontecendo agora e que muitas vezes a gente não vê e que então eles geram significado, né, porque está acontecendo para o mundo. Então eles falam que o mundo hoje é bunny ou funny no português, né, que é um mundo frágil, ansioso, não linear, né, um caos e incompreensível. Então, você vê esse contexto de mundo que vem com a tecnologia, sem dúvida nenhuma, né? Esse caos. Uma pandemia. A pandemia é retrato desse mundo que a gente está vivendo, né? Total. Esse mundo funny, né? Bunny no inglês. Então, você imagina as empresas que estavam, né, construindo como você falou, né, uma nova cultura e, de repente, acontece e a gente tem que mudar da noite para o dia. Sim. Né? A cultura, o comportamento a gente muda em 5 anos. Não dá para mudar em 5 anos. A gente viu que dá para mudar, né? Conforme o mundo vai evoluindo e vai acelerando. Né? Então, sim, muitas empresas se perceberam ali, peraí, a gente precisa acelerar mais esse processo. Né? As pessoas têm né, uma condição de perceber esse mundo e de se adaptar a esse mundo. Né? Mas precisa de ajuda. Quando a gente pensa em soft skills, não adianta uma empresa também querer que o clima organizacional, a cultura organizacional seja de uma forma se a liderança se comporta de outra maneira. Eu sempre falo que uma escada a gente varre de cima para baixo. Exatamente. Então, o treinamento ele tem que vir daqui, né? Do topo da pirâmide e ir cascateando aquilo para chegar na base dos colaboradores para essa adaptação. Totalmente. Então, assim, eu trabalho com uma consultoria de treinamento e desenvolvimento, então são programas. Então, quando a gente trabalha com liderança, para trabalhar engajamento, a gente tem que trabalhar de cima para baixo.
né? Tem que trabalhar a liderança, sem dúvida nenhuma. Então, os programas geralmente são feitos dessa forma. Vamos engajar a liderança precisa comprar, ser patrocinador desse programa, dessa mudança, e, sem dúvida, cascatear, né? É a melhor forma que a gente enxerga hoje para trabalhar, né, os treinamentos e essa mudança de cultura. Hoje se fala muito em mudança cultural, tem algumas empresas que têm a área de mudança específico para cultura, trabalhar cultura, porque assim, né, a gente pensa bem, Patrícia, a gente vive num mundo que ele é capitalista, é uma sociedade que foca, né, na competição, e hoje cada vez mais a gente fala de colaboração nas empresas. Então a gente já foi funcionário, não é? Que tinha uma função. E a gente antes era empregado. Era empregado. Depois você virou funcionário. Hoje você é colaborador. Alguma mensagem traz, né? Precisamos colaborar. É um mundo colaborativo. É um mundo colaborativo. Pelas redes, por tudo que está acontecendo. Aí você imagina... Você fala dentro das empresas que você precisa de colaboração, uma cultura colaborativa, né? Que tem que vir de cima para baixo, como você falou, é fato. Mas você fala de uma cultura colaborativa num mundo extremamente competitivo. E aí? Cada um só quer olhar o seu, né? Cada um só quer olhar o seu. Então, hoje tem um movimento, né, de cultura nas organizações e com foco, na maioria, né? Com foco muito colaborativo, porque a colaboração gera inovação, né? Porque a colaboração traz a diversidade, porque você não colabora com iguais. Não. Né? Não gera resultado. Você colabora com a diversidade, então com o diferente. Então, você imagina, né? Tudo isso e um líder que vive no mundo competitivo. E, infelizmente, a gente tem uma visão de liderança muito solitária. Quanto mais você sobe na cadeia, mais solitário você fica. O que não deveria ser. Não deveria, porque para você estar lá em cima, você tem que ter alguém te sustentando aqui embaixo. Exato. Né? Então, olha a mudança cultural. Então, assim, a gente não pode esquecer que a liderança também é humana, né? É uma... Não, e que está dentro desse contexto todo, né? Então, é uma tarefa complexa e é uma tarefa que... É uma missão ali. Trabalhar com o ser humano é um lugarzinho ali meio bem complicado, né? A cabeça do ser humano. Bom, como eu te falei, né? Eu trabalho numa startup de tecnologia e eu vejo a grande dificuldade que a gente tem de lidar principalmente com essa galera jovem que tá chegando, desde a parte ali, quando você tá buscando um novo colaborador no mercado, que você põe uma vaga ali, abre uma vaga, que as perguntas já são outras do que era antigamente, né? Quando você procurava emprego antes da pandemia, né? Você queria saber outras coisas, qual era o pacote de benefícios da empresa, enfim, qual que é o meu plano de carreira dentro da empresa. Hoje em dia, em startup, mundo híbrido e tal, muitas vezes a primeira pergunta que a pessoa me fala é: precisa ir para o escritório? Porque isso já é um fator de eliminação. Sim. Né? Não é eu tô eliminando o candidato está eliminando participar do processo seletivo. Sim, sim. Então, mudou completamente tudo. Você pode oferecer o melhor pacote de benefícios, mas se tiver que ir... Isso não é só para os jovens. Não é? Você acha que... Isso virou, né? A pandemia fez a gente perceber que é possível. Trabalhar de possível. Casa? Não, eu até... possível. Pra mim, o mundo híbrido é o ideal. Só que só trabalhar, a gente está falando tanto em colaboração, só trabalhar, né, no virtual, também tem pesquisas que falam que, né, não no curto prazo, médio e longo prazos, a gente vai perdendo o processo colaborativo e a conexão que precisa ter. Não, fora que... Porque novas pessoas vão chegando, né, Patrícia? Vão chegando, e aquela coisa, né? Aquela troca, vamos almoçar, vamos tomar um café, Exato. Essa troca do sociável. Que é a cola social. Tem que ter uma cola social. Tem que ter esse social. Né? Então, não é só uma questão dos jovens. E eu trabalho, né? Eu tenho treinamentos para aculturar, né? Então, como é que a gente faz esse encontro de gerações? Então, tem empresas que estão ali num processo muito grande, misturado desse encontro, né? De gerações. Então, eu não gosto de falar de gerações,
Porque geração, a gente... Você concorda comigo que é mais um rótulo? Geração X, geração isso, eu até falo, geração Kryptonita, geração... Peraí, hoje o nosso episódio é patrocinado pela Exato Digital. Quer conhecer a solução? Aponta o seu celular pro QR Code que tá na tela. Estamos te dando R$40 de desconto para testar o seu CPF, seu CNPJ e saber se tem alguma coisa errada por lá. Voltamos aqui falando de gerações de treinamento corporativo com a Bianca. Sim. Gerações X, Y, Z, Baby Boomers, como que tá funcionando isso hoje dentro das corporações? Não, primeiro que, como eu te falei, eu não gosto desses rótulos, né, de gerações. Por quê? Concorda comigo que se a gente coloca um rótulo, a gente está considerando todo mundo igual. E o ser humano é singular. Sim. Né? Ele tem uma singularidade. Então, tem Baby Boomer que é extremamente conectado com tecnologia. Antes de falar de uma geração X, Y e assim vai, a gente está falando de jovens que estão entrando no mercado de trabalho. Que já são do digital total. Que são, claro, tem uma característica ali da geração, que são do digital, mas eles são jovens. Então, falar, por exemplo, que uma geração, né, Z ou uma geração Y, né, é uma geração ansiosa, tem várias pesquisas falando. Eles são ansiosos. Quem aqui não foi ansioso quando começou a trabalhar? Sim. Esse mundo de descobertas, será que eu tô dando o meu melhor? Será que é isso que eu tenho que fazer? Será que... o ser humano, por essência, já é ansioso, né? Então, assim, a grande questão é a gente se adaptar mesmo, a gente entender que o jovem traz uma oxigenação para a empresa e o mais velho, né, o sênior ali, ele está trazendo uma experiência dele, ele está trazendo maturidade. Então, o quanto que a gente, por exemplo, nos treinamentos, a gente consegue conectar esses dois, né? O que eu posso trazer, o jovem pode trazer, que traz muita coisa, sim, e o que a pessoa mais sênior pode trazer, independentemente desses rótulos de gerações, porque tem diversas pesquisas que direcionam. Né? A gente, dentro das pesquisas, a gente também tem uma classe média alta, a gente tem uma... Né? As pessoas estão em níveis sociais diferentes, e isso tendencia, né? As pesquisas. Então, a gente dividir gerações separar as pessoas. A gente quer juntar as pessoas. A gente quer juntar. Né? Cada um tem o seu lado bom para contribuir, claro, né? Claro. E também traçar o perfil comportamental dessas pessoas dentro das organizações, o RH conhecer essas pessoas de fato, é importante, né? Sim. Para um direcionamento. Mas entende, o RH, mas principalmente a liderança, que a gente está falando bastante. A liderança precisa conhecer o colaborador não em termos de geração, mas na singularidade. Porque é um complexo. Sim. A pessoa não é só a geração. Não, a pessoa tem uma personalidade, tem uma história, tem um repertório de vida. E uma experiência profissional que vai agregar ali no negócio. Sim, então, mais do que entender a geração, a gente tem que aprofundar na singularidade de cada um. É customizado, a relação é customizada, né? Não tem como. Quando você recebe os seus clientes, cada um tem a sua particularidade, né? Você não consegue fazer um treinamento igual para todo mundo, imagino. Não, é extremamente customizado. A gente faz primeiro um diagnóstico para entender qual é o nível de maturidade que está a organização, né? Como é que a liderança, como é que é a liderança? A primeira coisa é como é que é essa liderança, né? Uma liderança que é nova no mercado, é uma liderança que é mais técnica. Né? Startup a gente pega muito liderança mais técnica. Eu ia te perguntar isso. Em startups, como você enxerga esse processo de treinamento, de trabalhar o topo da pirâmide da liderança? Porque eles são já parte do princípio que é normalmente tecnologia e que é muito imediatista. E são. Né? Tem um imediatismo, primeiro porque é uma startup. Porque o negócio tem que dar certo. Né? E a gente quer ali que o negócio, né, cresça. Então, assim, tem sim o imediatismo, mas cada vez eles estão... a ficha está caindo
que sim, a gente precisa acelerar o processo, então a gente na consultoria cada vez mais, antes a gente falava mais do comportamental sem ferramentas. Hoje em dia a gente fala muito do comportamental, treinamentos comportamentais com ferramentas. Que tipo de ferramentas? Mapas de maturidade de equipe, né, mapas de relação de confiança, como é que as pessoas estruturam relação de confiança. Então não fica só falar de confiança ou empatia. Tem mapa que você estrutura, né, as suas relações de confiança dentro da empresa, né? Tem perfis, a gente não é consegue... pelo achismo, né? Não dados, é só pela reflexão. São dados, né? Tem dados, então eles conseguem fazer esse mapa. Então tem ferramentas que eles conseguem se conhecer melhor, né? Por exemplo, num treinamento de comunicação, a gente faz um treinamento extremamente prático. Então isso gera, né? Eu costumo dizer que não é rapidez, é agilidade. É bem diferente. É bem diferente, porque rapidez tem a ver só com tempo. Agilidade tem a ver com tempo e qualidade. Sem dúvida. Né? Então, a gente trabalha, principalmente nas startups, em todas as empresas a gente tem feito essa mudança de chave que tem a ver com ferramental. Então, eles saem com ferramentas e aí a transferência do aprendizado para o dia a dia fica muito mais ágil. Você consegue mensurar e mostrar, né? O prático. Mais... Antigamente, por exemplo, comunicação, que é um tema que é muito falado hoje, né? Trabalho muito o tema de comunicação. Antigamente não tinha pesquisa sobre o impacto da comunicação nas organizações. Hoje tem várias pesquisas do impacto da comunicação, né? nas organizações. E a empresa que acha que a área de recursos humanos ali é só para fazer contratação, mero engano, né? É subjulgar, né, a área de recursos humanos. Por que isso? A empresa é feita de pessoas, né? Pessoas que têm relações, pessoas que trazem um repertório, pessoas que estão em diversos níveis, né, de aprendizado, né, níveis de comportamentos que a empresa espera. Então, assim, é o coração, né? Sim, o coração, é onde tudo começa. É onde tudo começa e o cuidado com as pessoas, né? Cada vez mais a gente percebe pessoas se afastando, né? Por questões de saúde mental. Burnout é a palavra do momento. Burnout, exato. E cada vez mais as pessoas tendo uma consciência, Patrícia, de que, caramba, será que é isso que eu quero? Liderança, por exemplo. Né? Há um tempo atrás, os técnicos, as pessoas que eram boas tecnicamente, viravam líderes. Tá. Né? Sim. Mas não por desejo. Né? Uma parte não por desejo. Era porque, bom, tecnicamente você vira líder. Mas a pessoa para liderar... Não é só a técnica. Não é só a técnica. Ela precisa lidar com as pessoas. Precisa engajar, gostar de estar ali, né? E precisa gostar de ver o outro evoluindo. Não só você, tem a ver com ego. Né? Então, o RH como área de recursos humanos, hoje se fala capital intelectual. Capital humano. Capital humano. O que ela faz? Ela ajuda esse processo da liderança, né? Para que a liderança seja mais humanizada e para que a gente consiga trabalhar mais essa visão de que não é o técnico que tem que virar líder. Ele pode até ter um desejo e ele precisa ser preparado para isso. Mas tem aquela coisa também, né? Eu já vi acontecer em algumas situações, por exemplo, um vendedor, né? O vendedor é ótimo vendedor e, de repente, o salário dele atingiu ali um valor alto por conta de remuneração variável, Sim. aquela coisa. Você vai ter que virar um gestor agora, porque para justificar. Então, você perde um excelente vendedor isso. E ganha um péssimo gestor e isso. Mata essa pessoa. Exato. E tem pesquisas que falam que nos 2 primeiros anos... Né, quando você tem essa virada de chave de um colaborador individual para um líder, as pessoas desistem. Primeiro porque elas não são preparadas. Sim. Né? Não tem uma preparação. As empresas estão cada vez começando mais a ter essa visão que precisa ser preparado. E um pouco para trás, né? Fazer a pergunta, você quer ser? Exato. Você deseja, está no seu planejamento? E ter uma opção de uma carreira técnica que ele evolua. E no final do dia, se a gente parar para pensar, a conversa, né, tem que ter esse diálogo aberto entre
colaborador, Sim. liderança, Sim. RH, né? Sim. É um triângulo ali que Sim. precisa estar muito bem estruturado Sim. e com uma comunicação muito fluida Sim. entre si. Porque eu Sim. penso o seguinte, você tem um colaborador lá que está há anos em determinado cargo e também não houve uma preocupação de procurar a sua liderança para falar quais são os seus sonhos, o que você almeja nessa empresa. E de repente vem a empresa que tem aquele colaborador que está há anos lá, mas vou contratar alguém de fora e colocar para ser gestor dessa pessoa. Não tem essa conversa, a pessoa, você desmotiva uma pessoa aqui, contrata uma outra pessoa aqui, você perde esse colaborador porque não houve uma conversa, um alinhamento. Então, a nossa carreira, acho que está nas nossas mãos. Sim. A gente que determina o que a gente quer, onde a gente quer chegar. É óbvio que vão acontecer situações que vão ser mais rápidas, outras não, mas a comunicação é alma no negócio. Sim. Deixe o seu gestor saber o que você quer. Sim. Se você tem que chegar aqui para ser um gestor também, se prepare para isso. Isso. Os dois lados, né? A empresa precisa estar preparada e o colaborador também. A gente precisa criar mais parrudez emocional para entender que quando você entra numa organização, né, a organização não é pai e mãe. Não. Né? Antigamente se falava isso, né? Essa empresa é mamãe. Não, a empresa não é mamãe, a empresa é um negócio. E a gente tem que entender que é um negócio, que a gente está ali e a gente precisa melhorar, a gente precisa ser... Hoje em dia se fala muito protagonista. Né? Várias competências de empresa. Você precisa ter senso de dono, você precisa ser protagonista, um intraempreendedor. É isso mesmo, né? Tem o lado de cá que a gente precisa fazer, entender que não é mãe, né? Entender que não é pai, entender que é um negócio e que eu tô ali para, né, para fazer o negócio crescer. Então, sim, a carreira é minha. Nesse mundo que a gente falou, Bunny, Funny, esse mundo é muito volátil, é muito rápido, né? Então, muda. Como é que eu vou ter um plano de carreira? A empresa vai construir um plano de carreira ideal? Não existe isso hoje em dia. A gente tem que construir. Principalmente nas startups, né? Esse plano de carreira em startup até que ela passa por aquela zona de negra que não sabe se vai sobreviver ou não. Não dá para se ter plano de carreira. Exato. Então, se você se prepara para no momento certo e acontecer... Né, de fato, você tem que correr atrás. Você tem que correr atrás. Você tem que ter um senso de dono. Eu costumo dizer assim, ó, todo dia que você vai para a empresa, você tem que abrir e fechar a sua lojinha. Com a sua atividade. Com a sua atividade. Então, eu abro e fecho a lojinha. Quando você abre e fecha a lojinha, né, que você tem lá um supermercado, o que você quer? Você quer um colaborador como? Como é que você quer um colaborador, Patrícia? Que seja comprometido, que faça o seu melhor. O que mais? Que atenda bem os clientes antes de qualquer coisa. Se faltar um outro, o que você quer? Eu quero que ele substitua, que ele tenha agilidade. Ele pode não fazer a mesma coisa, mas, puxa vida, deixa eu tentar ajudar. Vamos ajudar aqui? Vamos ser mão na massa, né? Vamos tentar ali fazer o negócio acontecer. Então, tem sim a parte nossa... de humano, que entende que quando entra na empresa, a empresa é a mãe. Não é a mãe, a gente tem que mudar essa forma de pensar. E tem sim a parte da empresa, a responsabilidade da empresa de proporcionar um ambiente ali que ele possa se sentir dono. Sim. Percebe? Então, que ele tem autonomia até um certo ponto, que ele tem uma liderança colaborativa, que conversa, que ouve, que tem empatia. Então, assim, os dois precisam caminhar juntos. Né? Como que as empresas podem ajudar ou preparar os seus colaboradores para, na sua essência mais humana, consiga passar por transições que o mundo está mudando e naturalmente as relações humanas dentro das corporações vão mudar? Como que se prepara para isso? Primeiro que a gente precisa trabalhar as pessoas como você falou, humano. Né? As pessoas são humanas, as pessoas têm, sim, problema com saúde mental, as pessoas têm, sim, burnout, as pessoas né, se relacionam, então tem a questão ali do relacionamento interpessoal, elas precisam aprender a se comunicar. Como eu falei, quem aqui na escola teve, Patrícia, alguma disciplina sobre relação interpessoal? Gestão de conflito. Gestão de conflito. Comunicação.
né? Então, sim, o treinamento, né, as academias ajudam muito, mas é um processo muito maior. É um processo de gestão de mudança. Então, as empresas precisam, como a gente está nesse mundo, né, dinâmico, com muita mudança, a gente precisa fazer um processo estruturado muito maior de gestão da mudança, né, que envolve muito essa liderança, que transforma também essa liderança. Então, precisa ter esse caminho muito bem consolidado, sabe? Com ferramentas, com uns processos para a gestão de mudança, sabe? Mas isso não vai acontecer E essa gestão de mudança, desculpa te interromper, a gestão de mudança não é só o processo. O ser humano está no centro. Tá. E não vai ser um processo que vai ter começo, meio e fim. Ele é constante, né? É isso aí. Ele é contínuo, constante, é um processo dentro da organização que não acaba. É um trabalho interativo há mesmo. Muitas mãos ali e sempre RH com liderança, total, com gestão, com todo mundo trabalhando junto, pensando nesse bem comum para estar preparado para tudo que está por vir, né? Você vê, a gente estava falando de gerações, né? Eu não gosto de separar. Os jovens, muitas vezes, né, eles não querem, na maioria não quer ser líder. A gente está com problema de liderança. Sim, os jovens não querem ser líderes. Por quê? Porque eles estão muito nesse mundo digital que não quer o contato com o outro? Você acha que é isso? Não acredito nisso. Eu acredito que as empresas não têm mais um apelo para liderança. Né? As empresas, a gente perdeu, a pessoa olha para o líder e fala assim, caramba, esse líder trabalha que nem um louco, não tem tempo para a família, não tem qualidade de vida. Eu quero isso para mim? Não, eu não quero isso para mim. Eu tenho outras opções. Outras prioridades, Outras prioridades e oportunidades da vida hoje. Então, cada vez menos a gente percebe que as pessoas mais jovens querem ser líderes. Não é? Mas nós precisamos, né? Então, a gente precisa... Então, sabe aquela história, antigamente? O jovem entra na organização e já quer ser o diretor da empresa. Ele não quer ser mais. Ele não quer ser... Antes era um problema, né? Como administrar ali essa ansiedade dessa pessoa, né? Calma, né? Você tem muita graminha para comer. Hoje em dia, não. Eles querem fugir dessa responsabilidade maior. Que tem o jovem que... Né? Por isso que a gente não pode separar em gerações. Claro que tem o jovem que ainda é jovem, então ainda não entende o processo, né? Não entende que tem as etapas. E a gente precisa, mais sênior, dar mão, né? E tem aquele que está crescendo cada vez mais, que não quer mais o caminho da liderança. Temos um problema. E por isso, ela tem um método. A Bianca tem um método que, olha, pasmem. Método PQP. Calma, não vou falar. Ela vai falar. O que é esse método PQP? Primeiro assim, né? PQP porque, Patrícia, tem dias que PQP. Só PQP. Então, assim, mas por quê, né? Primeiro porque é isso, a gente está sobrecarregado, a gente entra... chega a ser esquizofrênico, concorda comigo? A gente entra lá, um horário, tem horário de entrada, agora com a tecnologia não tem, cada vez menos a gente tem horário de saída, você sai da empresa, mas você trabalha em casa. Trabalha em casa. E uma reunião atropelando a outra. Então, assim, tem essa questão, né? E é esquizofrênico porque, assim, você vive numa prisão. Você concorda comigo? Sim. A gente vive ali numa prisão, não para, o dia passa, e aí você tem na sexta-feira, chega sexta-feira, você olha para trás e fala, caramba, o que eu fiz? Né? O que eu fiz? Então, o método PQP é um método que eu dou mentorias, né? Então, eu trabalho com empresas diretamente. Então, eu tenho lá, eu trabalho com educação corporativa, eu trabalho com área comercial, eu trabalho em programas de liderança. Minha consultoria faz programas de liderança, faz programas de trainees, estagiários. E eu tenho também, esse método também, ele é aplicado, já tem 10 anos, né? Ele foi apresentado na Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, né? Então tem uma base aí. E o que é o PQP? Né? P de parar. Então tem várias ferramentas, né, que você precisa para que você pare.
né? Você pessoa, não você empresa, você pessoa. Você precisa parar. Então tem diversas ferramentas para você se conhecer, para você se perceber, para você parar dessa correria, se questionar, questionar. Várias ferramentas. E o outro P de propor, para que a gente seja mais propositivo naquilo que a gente gera significado. Precisa ter significado. Tá. Seja na liderança, seja como colaborador individual. E esse método, ele pode ser usado tanto em empresas como também individual, né? A pessoa está pensando numa transição de carreira. A pessoa está pensando numa transição de carreira, a pessoa quer abrir um negócio, a pessoa quer virar um líder, né? Colaborador individual e quer virar um líder. A gente consegue, né? Uhum. Com essa mentoria e com esse método. Esse método tem duas etapas. Ele trabalha, né, todas essas sessões, ele trabalha primeiro o ser humano como indivíduo, com o seu repertório, com a sua vida, e trabalha depois ferramentas corporativas. Tá? Para ele saber lidar com o dia a dia naquilo que a gente percebe que tem, né, mais dificuldade, porque a gente tem dificuldades, né? A gente não é o super-homem, é a super-mulher maravilha? Não. Né? Então, esse método abre esse parênteses, né, na nossa vida. Que a pessoa se olha de cima. Exatamente, como o espectador de si. E você já pegou casos que uma pessoa, preciso de uma orientação, e ela mudou totalmente o rumo da vida, da carreira dela, a partir desse método que ela se enxergou ali? Com certeza. E acontece. Acontece, claro, da pessoa querer, né, um colaborador individual, Bianca, eu quero virar um líder, como é que eu faço? Né? Tenho condição, né? A gente abre essa condição, esse espaço do indivíduo para criar esse espaço, se preparar para criar esse espaço de liderança com ferramentas. E tem aquele outro que muda completamente de carreira porque dá um significado, dá um propósito diferente para a vida. Né? Então, eu sempre falo que o mundo ideal de cada pessoa, quando cuida da sua carreira, né? Desse seu mundo sozinho corporativo, né? Que eu falava que eu era empreendedora, né? Empreendedora, né? Sim. Que eu comigo mesma. Se todo mundo pudesse fazer exatamente o que gosta. Sim. Que esse caminho seria muito mais leve. Infelizmente, não é todo mundo que pode fazer. Tem tanta gente que faz faculdade, tem o diploma lá na gaveta, sem poder nem usar, né? Sim. Então, a essência de toda a gente, primeiro, é o autoconhecimento. Total. Enquanto ser humano. Exatamente. A gente roda e cai nisso, né? Cai nisso. A gente precisa, assim, se conhecer, a gente precisa criar um significado para nossa vida, né? Cada vez mais nas pesquisas, Patrícia, pode ser que a gente tenha, pode ser que as empresas diminuam o tempo de trabalho. Pode ser. Que não seja mais 8 horas por dia. Tá. Né? Claro que hoje tem uma CLT, sim. Mas pode ser que muita coisa mude nesse mercado que está toda hora, né, em constante adaptabilidade. Então vamos lá. Você agora trabalha 4 horas por dia. O que você vai fazer nas outras 4 horas? Isso é uma pergunta que a gente tem a ver com autoconhecimento. O que você vai fazer nas outras 4 horas da sua vida? Né? Você vai fazer o quê? Será que a gente sabe? Arrumar outro emprego? O que fazer? Depende, né? Depende. Será que eu vou descansar? Será que eu preciso cuidar do meu bem-estar? Será que eu mudo a minha atividade? Né? Porque carreira? Tem um propósito diferente. Mas, gente, muitas vezes a gente nem se pergunta isso. Se eu tivesse mais tempo, pode caminhar para isso. Olha que curioso, né? Eu... numa etapa da minha vida aí, bem no meio da pandemia mesmo, eu tava a 1000 por hora, não conseguindo respirar direito, assim, de crises mesmo, de ansiedade. E eu fui fazer um curso de mindfulness. Sim. Né? Sim. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu era aquela pessoa que achava que não tinha tempo pra nada. E, na verdade, eu aprendi coisinhas básicas da vida. Como aprender a falar não. Sim. Que é uma coisa que parece que é muito fácil, né? Mas não é. Não é. E organizar a minha vida, sabe? Sim. Ter esse negócio de atenção plena nas coisas que você tá fazendo. E, de repente, eu que não tinha tempo, hoje eu tenho tempo pro meu podcast. Que é uma coisa
que me faz muito bem, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Sim. Então, você vê, né? Olha como que é a questão do autoconhecimento, é super importante. Muito. Então, eu que não tinha tempo pra nada, hoje eu tenho um dia de dedicação ao meu podcast. Isso Você deu significado. Do meu significado. Isso é um significado, né? Conexões das mulheres. Isso gerou um significado pra você. Minha vida. Pra sua vida. É isso aí. Né? E nesse mundo que a gente vive, Patrícia, com essas mudanças, né? Você vive numa empresa que hoje você tem um líder, mas você não tem mais líder. Porque ele saiu. E aí você, durante alguns meses, vai ter que conviver sem líder. Então, assim, a mudança é constante. Se você não tiver um significado ali, né? Uma paixão, gostar de fazer aquilo. Claro que a gente não gosta de tudo que a gente faz naquela atividade. Mas a vida é assim. Mas a vida é assim. Mas, puxa vida, aquilo tem um significado. Aquilo faz sentido pra mim. Se você não tiver isso no mundo que a gente vive, você não sobrevive. É isso. Como que as pessoas entram em contato com você? Pode entrar no meu site, que é Nesi Consulting. Nesi com S. Nesi com S, isso mesmo. N-E-S-I, Consulting, porque Nesi é o meu sobrenome. E se quiser entrar nas minhas redes sociais, tem o Instagram, tem o LinkedIn, que é a mesma coisa. Bianca Saraiva Nesi. Por lá entra em contato com você. Entra em contato comigo. Para mentoria. Para mentoria, para programas corporativos. Porque a consultoria tem diversos temas. Então, eu mesmo dou diversos temas na consultoria. Então, desde comunicação, ferramentas para solução de problemas, ferramentas para criatividade, inovação, para gestão de mudanças. Tem um cardápio de opções lá. Tem um cardápio de opções. Que sou eu e tem outras pessoas que trabalham comigo, né? Sou um hub de consultores. E tem um método que é específico, é autoral, e que eu também aplico nas organizações, né? Porque as organizações estão cada vez mais treinamento customizando. Então, faz um grupo pequeno, não faz aquele grupo grande de pessoas nas salas. Então, vamos trabalhar, por exemplo, um grupo aqui que a gente percebe que é um potencial, high potential. Então, vai lá. É um grupo pequeno que você trabalha algumas competências e, enfim, desenvolve para aquele momento ali da empresa e do mercado, né? Então, eu tenho essa... pode entrar pelo site, que tem meus contatos. O LinkedIn, também o LinkedIn. O Instagram, eu coloco mais as fotos das empresas. Dos treinamentos que eu dou. No LinkedIn, eu coloco algumas dicas. Legal. Tem alguns artigos lá que vocês podem ler que fala sobre esse ambiente corporativo. Perfeito. Porque o objetivo é a gente fazer com que esse ambiente seja mais humanizado. E saudável, né? Saudável. É isso. Bianca, agradeço demais a sua participação. Eu sempre acho que o caminho do autoconhecimento, ele faz a gente ir mais pra frente, né? Em tudo, né? Você se conhecer e as empresas também conhecerem os seus colaboradores. É o que vai gerar o sucesso e a longevidade das empresas. E lembre-se, cada um de nós é responsável pela própria carreira. Nunca, nunca, nunca deixe a sua carreira na mão da empresa. É você que tem que ter o domínio de você. Um beijo e eu te vejo no próximo episódio.